Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aulinha, né? E eu sou a professora Silva Neide, né? Sejam bem-vindos ao meu canal, né? Estou abordando conteúdos do segundo ano do ensino médio, né? Dando continuidade às nossas playlists de aula. Hoje eu vou falar sobre as transformações gasosas, né? São transformações que os gases sofrem de acordo com as suas variáveis: pressão, temperatura e volume. Então vamos lá, né? Transformações gasosas, né? As transformações gasosas, elas acontecem quando ocorre, né, algum tipo de alteração de uma ou mais das variáveis de estado desse gás, seja ela pressão, volume ou até mesmo temperatura de um sistema que contenha um gás, né? Desde o século XVII, estudos experimentais, eles identificaram leis matemáticas que descrevem as relações de dependência entre as variáveis de estado nas transformações que envolvam gases, né? Então, hoje nós vamos estudar 3 dessas transformações: a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica, né? Essas 3 transformações gasosas, elas envolvem as 3 variáveis do estado gasoso: pressão, volume e temperatura. Na transformação isotérmica, né, a temperatura do sistema gasoso ela permanece constante. Então, quando temos uma transformação isotérmica do estado gasoso, a temperatura desse gás ela sempre vai permanecer constante. Na transformação isobárica, a pressão, né, é mantida constante. Então, se temos uma transformação isobárica de um gás, né, a pressão desse gás ela é mantida constante. Se o volume ele permanecer constante durante uma transformação ocorrida com algum tipo de gás, a transformação ela será denominada isovolumétrica, isométrica ou até mesmo isocórica. Então, ela pode ser chamada por esses 3 nomes: isovolumétrica, isométrica ou isocórica, quando o volume desse gás permanecer constante. Transformação isotérmica, né? Essa palavra ela vem do grego iso, que significa igual, e termo, que significa calor. Ou seja, né, é uma transformação gasosa que ocorre com a temperatura constante, enquanto as outras variáveis, pressão, volume, variam, né? Os cientistas que estudaram a transformação isotérmica, né, foi Robert Boyle, né, Edmund Mariotti, né? Por isso, as observações desses estudiosos foram enunciadas em uma lei chamada de Lei Boyle-Mariotti, né, que diz o seguinte, né: com a temperatura sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Como assim? O que quer dizer esse enunciado? Na transformação isotérmica, a temperatura ela é mantida constante, né? Enquanto que o volume e a pressão elas variam. Só que o volume ele é inversamente proporcional. Quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto maior a pressão, menor o volume, né? Então, isso o que quer dizer, né? O que quis dizer Robert e Edmund, né? Quando eles estudaram esse tipo de transformação isotérmica. Isso quer dizer que, se aumentarmos a pressão sobre o gás, o seu volume diminuirá e vice-versa, como a figura mostra a seguir, né? Aqui eu coloquei essa figura
para ficar bem mais detalhado. Aqui temos uma maior pressão, um menor volume e uma temperatura constante. Então, quando há um aumento da pressão, há uma diminuição do volume. Quando há uma diminuição da pressão, há um aumento do volume. Diminuiu mais a pressão, aumentou mais o volume. Então, temos que na transformação isotérmica, a temperatura ela permanece constante, só que há um aumento da pressão, consequentemente, uma diminuição do volume. Há uma diminuição da pressão, consequentemente, um aumento do volume. Então, na transformação isotérmica, a temperatura é constante e a pressão e o volume eles são inversamente proporcionais. Na transformação isotérmica, em temperatura constante, a pressão exercida por um gás ideal é inversamente proporcional ao seu volume. Nessa condição, a equação matemática que relaciona P e V, ou seja, pressão e volume, é pressão vezes volume é igual a K, em que K ela é a constante dependente da temperatura na qual a transformação isotérmica ocorre. Considerando dois estados A e B de uma amostra qualquer de gás ideal, sofrendo uma transformação isotérmica, é possível concluir que a pressão de A vezes o volume de A é igual à pressão de B vezes o volume de B, certo? Veja um exemplo a seguir de uma transformação isotérmica, Observe que o produto entre pressão e volume, em todos os casos, sempre origina o mesmo resultado. Se temos uma pressão de 2 atm e um volume de 600 ml, o produto da pressão vezes o volume é 1.200. Se temos uma pressão de 4 atm e o volume de 300 ml, temos um produto de pressão vezes volume de 1.200 e assim por diante. Então, conseguimos perceber que o produto de pressão vezes o volume sempre origina o mesmo resultado. Transformação isobárica. Isso quer dizer o que é a transformação isobárica. Essa palavra ela vem do grego iso, que significa igual, e baros, que é pressão, ou seja, essa é uma transformação gasosa que ocorre com uma pressão constante, enquanto as outras variáveis, temperatura e volume, elas variam. Na transformação isobárica, a pressão ela sempre vai ser constante, enquanto temperatura e volume elas vão variar. Os cientistas que estudaram a transformação isobárica foram Joseph Louis Gay-Lussac e Jacques Alexandre César Charles. Por isso, as observações deles foram enunciadas em uma lei chamada de Primeira Lei de Charles e Gay-Lussac, que diz o seguinte: com pressão sendo mantida constante, a massa de um determinado gás ocupa um volume diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Então, na transformação isobárica, a pressão ela sempre vai ser constante, enquanto que o volume e a temperatura elas vão variar. Com uma pressão constante, o volume e a temperatura elas vão ser diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o volume, maior será a temperatura. Quanto menor a temperatura, menor será o volume, certo? Então, isso quer dizer que se aumentarmos a temperatura do sistema, o volume ocupado pelo gás também aumentará.
ou seja, ele expandirá. Por outro lado, com a diminuição da temperatura, o gás contrairá-se, né? Veja isso na ilustração a seguir. Então, como vemos aqui nessa ilustração, temos aqui, um gás em uma temperatura inicial, uma pressão inicial e um volume inicial. Depois da transformação, temos um estado final desse gás, onde a temperatura final é igual a 2 vezes a temperatura inicial, onde a pressão final é igual à pressão inicial, ou seja, a pressão ela manteve-se constante, né? E onde o seu volume final é igual a 2 vezes o volume inicial, né? Então, é isso que ocorre em uma transformação isobárica. Nessas transformações isobáricas, né, sob pressão constante, o volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, né, em Kelvin. Nessas condições, a expressão matemática que relaciona volume e temperatura é: volume é igual a constante, né, vezes a temperatura, em que K é uma constante dependente da pressão na qual a transformação isobárica ocorre. Considerando dois estados, A e B, de uma amostra qualquer de gás ideal, sofrendo uma transformação a pressão constante, é possível concluir que o volume de A dividido pela temperatura de A é igual ao volume de B dividido pela temperatura de B, né? Então, para calcularmos aí as variáveis do gás na transformação isobárica, a gente vai utilizar essa formulazinha. Transformação isocórica ou isovolumétrica. Como já foi dito, iso significa igual e coros é volume. Ou seja, a palavra isocórica refere-se a uma transformação gasosa que ocorre com o volume constante, enquanto as outras variáveis, temperatura e pressão, variam. Então, na transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume ele vai ser constante, enquanto a temperatura e a pressão elas vão variar. A segunda lei de Charles e Gay-Lussac diz o seguinte: com o volume sendo mantido constante, a pressão exercida pela massa de determinado gás, ela é diretamente proporcional à temperatura termodinâmica, né? Então, na transformação isovolumétrica, o volume ele vai ser constante e a temperatura e a pressão elas vão variar, né? Então, consequentemente, quando o volume é constante, a temperatura e a pressão elas vão ser diretamente proporcional à temperatura, né? Pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura. Aqui, isso quer dizer, né, que se aumentarmos a temperatura do sistema, a pressão exercida pelo gás aumentará e vice-versa, né? Aqui temos um sistema, né? Quando esse sistema ele vai possuir um volume constante, né? Que é o que ocorre na transformação isovolumétrica. Consequentemente, se aumentarmos a pressão sobre esse sistema, a temperatura aumentará. Se diminuirmos a pressão desse sistema, a temperatura diminui. Consequentemente, diminuindo mais a pressão, menor será a temperatura. Então, é isso que ocorre na transformação isovolumétrica. Aumento de pressão, aumento de temperatura. Diminuição de pressão, diminuição de temperatura. Volume sempre permanece constante. Nas transformações isovolumétricas, né, o volume ele permanece constante. A pressão do gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, né? Nessa condição, a equação matemática que relaciona P e TE, pressão é igual a K,
vezes T, né? Em que K é uma constante dependente do volume de gás utilizado na transformação gasosa. Considerando dois estados A e B de uma amostra qualquer de gás ideal, sofrendo uma transformação a pressão constante, é possível concluir, né, que pressão de A dividido por temperatura de A é igual à pressão de B dividido pela temperatura de B. Portanto, né, assim como ocorre no caso da transformação isobárica, nos gráficos das transformações isocóricas, né, ou isovolumétrica, a relação entre a pressão e a temperatura sempre dará uma reta, né? Observe, né, que em todos os casos, quando dividirmos a pressão pela temperatura termodinâmica respectiva, encontramos o mesmo valor, ou seja, uma constante, né? Quando dividimos 3 por 100, dá 0,3. Se dividirmos 6 por 200, também dá 0,03. Então, sempre encontraremos um valor constante, certo? Então, essa foi a nossa aulinha sobre transformações gasosas, né? Então, beijinho, tchau e até a próxima aula. Muito obrigada!